pessoal, tudo bem? Aqui é o Hugo Siqueira e hoje nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre a importância do treinamento unilateral. Antes de começar a falar sobre o tema do vídeo em si, eu queria fazer uma pergunta para vocês e se vocês puderem deixar respostas aqui no comentário, vai ser bem interessante para a gente interagir. Bom, eu queria saber se na prescrição do treinamento de vocês, vocês têm exercícios unilaterais, seja tanto para os membros superiores ou para os membros inferiores. E se a resposta for não, fique comigo aqui até o final do vídeo, que eu vou falar um pouco, vou dar 3 dicas sobre a importância de se fazer o treinamento unilateral. A dica número 1, que é a diminuição da incidência de lesão. E essa dica aqui, ela vai ser um pouco mais voltada para atletas. Por quê? Durante os esportes, a grande parte do tempo que os atletas passam nos seus movimentos, na maioria das vezes é em base unipodal. Então, quando a gente pensa na corrida, a corrida ela está em constante troca ali do contato com o solo, né, e sempre em base unipodal. Quando os atletas eles vão fazer uma aterrissagem do salto, ou pensando no jogador de basquete ou no jogador de futebol, em muitos movimentos de salto, eles aterrissam em base unipodal, ou seja, com uma perna só tocando no solo. Movimentos também de finta, de dribles, muitas das vezes esses movimentos laterais, eles acabam ficando com um pé só em contato com o solo. Então, por isso que é importante colocar exercícios unilaterais na prescrição do treino desses atletas. Por quê? Porque além da gente conseguir gerar um bom nível de força com esses exercícios unilaterais, a gente também consegue gerar uma maior estabilização no movimento desses atletas. Por quê? Vamos pensar aqui no treino dos membros inferiores, né? Um treinamento unipodal. Quando a gente está fazendo esse treinamento unipodal, que a gente está com um pé só em contato com o solo, consequentemente a gente tem uma maior ativação das estruturas do quadril, principalmente as musculaturas dos abdutores e dos rotadores externos, que eles são muito importantes para estabilizar os movimentos em todos os planos. Então, a gente consegue promover essa boa estabilização nos nossos atletas e também já consegue fazer com que ele tenha essa estabilização em diferentes planos, tanto no plano transverso, como no plano sagital e também no plano frontal. Dica número 2. Exercícios em base unilaterais é um bom tipo de exercício para membro inferior para quem sofre com dor na coluna. Por quê? Quando a gente pensa em um exercício dos membros inferiores unipodal, então vamos pensar no agachamento unipodal. Ele é um exercício muito complexo de se fazer. Por quê? Porque a gente tem que ter uma boa estabilidade tanto dos membros como também do core para conseguir fazer um movimento bem estável, um movimento bem feito. A gente tem que ter uma boa mobilidade e junto também um bom controle motor. Então ele é um movimento muito complexo de se fazer. Porém, a gente não consegue trabalhar com cargas muito altas com esse tipo de exercício, a não ser que o indivíduo ele for uma pessoa muito treinada. Então, justamente por isso que a gente não consegue trabalhar com cargas tão altas que esse exercício ele acaba sendo um estímulo interessante para quem está com dor na coluna. É lógico que a gente não está pensando em uma pessoa que está com uma dor aguda, que está com uma dor muito intensa. E justamente por isso a gente não conseguir trabalhar com cargas muito altas, consequentemente a gente não gera tanto estresse na coluna. Então isso pode ser um bom movimento para quem está sofrendo com essa dor. Musculares. Quando a gente realiza exercícios em base bilateral, a tendência é que a gente compense para o lado que a gente tem mais força. E isso é muito ruim, por quê? Porque quando a gente vai treinando o nosso corpo só em base bilateral, a gente sempre vai jogando mais força para aquele lado que a gente se sente mais forte. E é normal, todo mundo tem um lado que é mais forte. E isso é ruim por quê? Quando a gente vai para exercícios em base unilateral, a gente percebe que o lado que a gente tem mais força, a gente consegue fazer, por exemplo, 10 repetições com 20 quilos, mas quando vai fazer com o outro lado que a gente sente que é um pouco mais fraco, aí a gente consegue, por exemplo, fazer esses mesmos 20 quilos, só que 8 repetições. Então, por isso que é importante a gente sempre mesclar o nosso treino
em base bilateral, porque base bilateral a gente consegue produzir mais força, só que também ter os exercícios unilaterais, porque o exercício unilateral ele é muito bom porque a gente consegue ativar mais as musculaturas estabilizadoras. E aí também a gente consegue corrigir esses desequilíbrios de força, ou seja, esses déficits de força, e aí a gente consegue começar a produzir força de maneira igual nos dois lados. Então, se você quer fazer um supino reto na barra, de maneira equilibrada, fazer um movimento retinho do começo até o fim, é muito importante também que a gente consiga produzir força no supino unilateral com halteres, porque a gente vai conseguindo diminuir esses déficits de força entre os dois lados. Pontos também relevantes que eu queria deixar aqui no vídeo antes de terminar é que o treinamento unilateral, além da gente conseguir desenvolver força nas musculaturas primárias, a gente também consegue ativar bem as musculaturas estabilizadoras e as neutralizadoras. E aí também durante o movimento a gente consegue trabalhar em todos os planos. Quando a gente pensa em um step up frontal, que é aquele exercício que a gente sobe na caixa, o movimento ele está sendo no plano sagital, a gente está descendo e subindo, porém outras articulações têm que estar estabilizando, tanto no plano frontal, para que o tronco não caia para o lado, tanto no plano transversal, para que o quadril também não rotacione. Então ele é um movimento bem completo, que além de trabalhar força dessas musculaturas primárias, a gente consegue ter um bom controle também de estabilização. Então por isso que ele é muito importante para o desenvolvimento das capacidades físicas dos nossos alunos. Outro ponto importante, é interessante que na prescrição de treinamento a gente intercale os exercícios, tanto bilateral quanto unilateral, tanto para correção dos desequilíbrios musculares, igual eu deixei aí na terceira dica, como também porque os exercícios bilateral eles são muito importantes porque a gente consegue produzir mais força. Então, um levantamento terra em base bilateral, um agachamento, um supino, ele é muito importante para a gente colocar no nosso treinamento, pensando no desenvolvimento de força máxima dos nossos alunos. Porém, os exercícios em base unilateral ele é muito importante porque a gente ativa essas musculaturas que ajudam na estabilização. Então não tem como pensar em um treino que só tem movimentos bilateral, só para o desenvolvimento de força, hipertrofia, tudo, só que não pensar em exercícios unilateral. Por quê? Tanto pessoas normais como atletas, no dia a dia e nos esportes, ele tem uma alta transferência de exercícios em base unilateral. Então por isso que é importante colocar esses movimentos durante o treinamento. Bom, o treinamento unilateral ele é muito relevante quando a gente pensa na prescrição de treinamento dos nossos alunos e dos nossos atletas. Por quê? Porque ele vai ter uma boa transferência tanto para o seu dia a dia ou também como para os seus esportes, porque a gente consegue desenvolver essa força mais funcional. Além de trabalhar força durante o movimento, a gente tem esse bom trabalho de estabilização, de controle motor. É um bom exercício para a gente também ganhar força, ganhar massa muscular nos membros inferiores e superiores. A gente consegue corrigir os desequilíbrios musculares dos nossos atletas e também consegue diminuir as incidências de lesões dessas pessoas ou desses atletas. Bom, espero que essas dicas tenham sido valiosas para vocês. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comente aqui e até o próximo vídeo. Valeu!